No vídeo Justiça Terapêutica é possível fazer, serão apresentados depoimentos dos profissionais e voluntários que trabalham com a justiça terapêutica para mostrar o funcionamento do programa que existe desde o ano de 2003, na Promotoria de Justiça Criminal e no Fórum de Santana, na zona norte da cidade de São Paulo. O vídeo também traz depoimentos de dependentes químicos em recuperação e membros anônimos de grupos de autoajuda, pessoas com vivência na questão das drogas e da recuperação. As imagens delas foram distorcidas para evitar a identificação. O programa de justiça terapêutica do Fórum de Santana é resultado da ação dos promotores, juízes, advogados, servidores públicos, membros dos grupos de autoajuda e profissionais da saúde, os quais dedicam parte do tempo aos infratores e seus familiares. O vídeo Justiça Terapêutica é possível fazer busca contribuir com todos que desejarem usar mecanismos próprios da justiça, da saúde e de outras áreas para pensar formas de reduzir o impacto que o abuso das substâncias lícitas e ilícitas causa à vida de muitas pessoas. A justiça terapêutica brasileira, ela nasceu de uma experiência de colegas promotores de justiça gaúchos que trabalharam com a ideia da proteção integral do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas não há como negar que muitos dos métodos que as cortes de drogas americanas aplicam podem ser replicados aqui. A pessoa que se predispõe a integrar um programa de justiça terapêutica como infrator, como participante desse programa, ele tem a oportunidade de refletir sobre a vida dele, refletir sobre os hábitos dele, refletir sobre o que esses hábitos estão causando de prejuízo a ele e levando ele à prática de atos muitas vezes criminosos e que eventualmente pode levar ele à prisão. O Ministério Público, no contexto da justiça terapêutica, assume um papel ainda mais importante do que mero titular da ação penal, o detentor do dominus liti. Por quê? Porque ele articula com a sociedade civil, com entidades, com organizações não governamentais, a possibilidade de execução concreta de uma pena alternativa que representa, de um lado, a aplicação da lei penal, mas, sobretudo, e o que é mais importante, a efetiva possibilidade de reeducação para aquele que cometeu a infração de menor potencial ofensivo. A tendência é que a justiça terapêutica, nos moldes que vem sendo praticado lá no Foro Regional pelos colegas da Promotoria de Santana, venha ganhar ainda mais corpo e importância na medida em que for replicada por todo o estado de São Paulo. Nós temos em São Paulo uma referência em termos de justiça terapêutica, consistente na atuação elogiável dos colegas promotores de justiça do Foro Regional de Santana, ali irmanados também com os membros da magistratura. É um trabalho que tem caráter, inclusive, pedagógico, porque não só atende aquela pessoa afetada pelo problema, a sua família, mas como conscientiza a todos que estão em volta da seriedade do problema, dos malefícios que este tema traz para as pessoas, para a família e para a sociedade. Justiça terapêutica por quê? Porque consagra ao mesmo tempo os preceitos do sistema de justiça com a terapia que a área de saúde nos dá como um complemento às medidas judiciais que são adotadas. É uma parceria entre o sistema de justiça e o sistema de saúde, onde o sistema de justiça identifica que alguns crimes, e há uma gama de crimes, cujo fator predisponente para a prática dos mesmos é o uso ou abuso de algum tipo de substância química. Bom, isso surgiu há uns anos atrás com a necessidade de oferecer opções àqueles autores de infração penal que eram encaminhados ao fórum pela polícia e nós, na verdade, acabávamos caindo na questão das penas alternativas somente na prestação de serviços comunitários ou, alternativamente, a multa, que acabava prevalecendo. Os promotores identificaram que essa situação não atingia um fim, principalmente social, que era ir ao encontro da necessidade de dar um encaminhamento para aquele caso, um encaminhamento concreto. Eu trabalho com a justiça terapêutica há 1 ano e meio. Os acusados são encaminhados tanto para o NA como para o AA. E, além disso, eles também são submetidos a tratamento
ambulatorial no AME da Vila Maria. Muitos deles chegam aqui dizendo que não sabiam, que não tinham noção de que tinham um problema e que com a palestra, com a orientação que foi dada, que eles têm um problema e que eles precisam de ajuda e a gente pode encaminhá-los. A justiça terapêutica, ela funciona como um remédio, como um bálsamo. Inicialmente por uma decisão judicial, por força de um benefício que ele recebe, ele se vê obrigado a participar desse programa e depois a própria conscientização da pessoa leva a que ele não reincida. A aplicação da justiça terapêutica traz uma realização profissional e pessoal muito grande, porque a gente vê que através do processo a gente pode mudar a sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil, em especial a nossa subseção de Santana, apoia integralmente esse projeto, essa ideia lançada pelo Ministério Público local, aqui da nossa base de Santana, da justiça terapêutica, porque é mais uma possibilidade nos crimes de menor potencial ofensivo do cidadão rever alguns conceitos, principalmente dos efeitos nefastos da droga. Então esse cidadão ele acaba por trocar uma pena por participar de palestras. Isso, após um determinado período, acaba por fazer com que o processo vá para o arquivo e ele não tenha antecedentes. Aquele que foi intimado, que cometeu um ato, uma infração penal, envolvendo direto ou indiretamente o uso de álcool ou droga, ele passa a se identificar com alguns testemunhos que ali são passados por pessoas que já participaram, estão participando do projeto de justiça terapêutica. E é nessa identificação que ele fala, bom, está dando certo para aquele que estava na minha mesma situação, poderá dar certo para mim também. A palestra que antecede as audiências de adesão é de suma importância, é o alvo principal, porque é ele que determina a motivação à adesão do programa. No início, logo que eu tive contato com o projeto de justiça terapêutica, me pareceu uma forma de atuação inusitada, né? Até então, a minha visão era um pouco cética, né? Como, de certa forma, muitas pessoas veem o problema das drogas e do uso abusivo do álcool. Não que seja uma solução assim para todos os problemas da sociedade. É uma alternativa eficaz. Na prática tem se mostrado, né, uma ferramenta extremamente útil para se dar uma resposta adequada com a legislação em vigor. Um caso já é o suficiente para motivar o promotor a continuar nessa trilha. A justiça terapêutica é um intermediário entre o sistema de saúde e o sistema criminal. É uma forma de você poder oferecer uma ajuda mais sistematizada às pessoas que usam drogas e que cometam algum tipo de delito não violento. Então, o papel do profissional da saúde, do meu modo de ver, são dois. Primeiro, estar próximo à justiça terapêutica e fornecer algum conhecimento técnico da área da saúde, na área da psiquiatria e na área da dependência química, aos operadores do direito. O segundo papel do profissional de saúde é realmente estar participando da organização de serviços para essa população. Principalmente nos Estados Unidos, que talvez tenha sido o país onde mais evoluiu o sistema, né, de chamada justiça terapêutica, né, o que os americanos chamam de drug courts. Né? Então, todas as evidências mostram que a evolução das pessoas que ficam no sistema de justiça terapêutica nos Estados Unidos, ela tem uma evolução melhor. O desafio, né, da psiquiatria, de uma maneira geral, né, do tratamento da dependência química, também de uma maneira geral, e até mesmo desses pacientes que chegam pela via da justiça terapêutica, é a aderência ao tratamento. Aquele paciente que fica em tratamento por meses, ele vai melhorar. O tratamento tem que ser monitorado. Nós precisamos caminhar mais no sentido de oferecer um programa, né, de justiça terapêutica mais estruturado e que tenha um arcabouço jurídico que possa fazer com que o tratamento tenha esse monitoramento. O sistema criminal, o sistema de justiça, ele é um dos principais atores. Né? Você não pode achar que só o sistema de saúde ou só o sistema de prevenção ao uso de drogas vai
equacionado de uma forma consistente essa verdadeira epidemia de uso de drogas. O AME é um tratamento ambulatorial, né? O que o AME ajuda é nessa reestruturação psicológica do indivíduo, no apoio à família e também no tratamento das doenças mentais associadas ao consumo de substância. A gente sabe que as doenças mentais, elas ou precedem o uso de droga ou, mais frequentemente, mais comumente, elas são consequência do uso. A motivação do dependente químico flutua muito. Então, às vezes ele quer se tratar, ora ele não quer. Motivar o dependente químico ao tratamento é uma tarefa constante de um programa de tratamento. O CAT, o Centro de Apoio ao Trabalho, que é vinculado à Prefeitura de São Paulo, ele foi criado com o objetivo de inclusão social por meio do trabalho. E a Promotoria Criminal de Santana nos procurou para participar dessas reuniões da Justiça Terapêutica, onde a gente apresenta todos os nossos serviços, dentre eles a intermediação de mão de obra, que é essa aproximação entre empresas que têm vagas disponíveis com as pessoas desempregadas. O trabalho é fundamental. Eu acho que com o trabalho, essa situação que eles estão passando de envolvimento com drogas e crimes, eu acho que o trabalho é uma forma dele resgatar, né, essa dignidade, de ele resgatar esse respeito. Lá em casa era assim, antes da gente dormir, meu pai e minha mãe pegava vinho e colocava água e colocava açúcar. Aquilo lá no norte a gente chama de sangria. Aí dava aquela sangria com aquele biscoito lá para nós, para a gente dormir. Como o alcoólatra já nasce alcoólatra, né? Desenvolve o alcoolismo, aí foi desenvolvendo, né? Assim, por exemplo, eu nunca tive namorada, eu não consegui estudar, dormi na rua, debaixo do viaduto. Entendeu? Algumas vezes, né, me levaram para a delegacia. Eu cheguei em Alcoólicos Anônimos, eu tava bebendo e não foi porque eu quis parar de beber, que na verdade eu nunca quis parar de beber. Quando eu procurei o AA, eu não aguentava mais beber. Aí lá eu tive conhecimento da doença do alcoolismo, né? Como se desenvolve a doença e tal, né? Que nós temos 12 perguntas que chama Você Deve Procurar o AA, né? E lá na minha região fizeram as 12 perguntas. E a última pergunta foi o coordenador perguntou: você quer ser membro de AA? Falei, quero. Continuei a frequentar reuniões, né? E aquela vontade terrível que eu tinha de beber foi desaparecendo, né? De acordo com as frequências das reuniões. Hoje, graças a Deus, né? Eu não, assim, nem pensar em beber eu não penso, beber, nem usar droga, nem nada, né? Eu só penso o seguinte: a minha intenção é de fazer esse trabalho, continuar fazendo esse trabalho, né, para me ajudar e passar a mensagem para aqueles que querem. Essa é a minha intenção, por isso que eu venho aqui na Justiça Terapêutica. Essa oportunidade que se é dada para o alcoólatra, para o dependente químico e no seu contexto geral, isso não tem dinheiro que pague. Amor, esse gente é um programa de reestruturação da pessoa. Quando ela está na doença da dependência química, a família, que é uma doença que chama codependência, ela começa a encontrar caminhos onde, aplicando limites, ela começa a dizer, bom, se ele precisar de uma internação, eu sei aonde tem, se ele quiser um tratamento médico, eu sei aonde tem, e se ele realmente quiser usar droga, é um direito dele. Só que ele não pode interferir nem na minha casa e nem na minha vida. Onde você diz para o dependente, eu te amo, mas eu não aceito o que você faz. Nenhum juiz e nenhum promotor de justiça obriga o dependente a aceitar o grupo de apoio. É feito uma proposta. Então ele vem aqui para ser punido e chega aqui, ele conhece uma recuperação que lhe é oferecida. Ela não é uma irmandade, nós dizemos, que presta ajuda ao familiar de dependente químico. Familiar e amigos próximos, né? Todos aqueles que convivem diretamente com o dependente químico são muito bem recebidos em Naranon. É uma irmandade que, prestando essa ajuda, ela se coloca à disposição da pessoa que vem procurar, para que ela possa, em primeiro lugar, se sentir
pertencendo a alguma coisa. Porque a característica maior do familiar e dependente químico é se sentir muito sozinho. Então, quando nós falamos por vivência, por experiência própria. Nós reconhecemos e aprendemos em Naranon que nós somos impotentes perante a dependência química. Eu não posso modificar o outro, mas eu posso modificar a mim. A justiça terapêutica, acredito muito, porque eu recebo na sala de dependência pessoas que vêm desse benefício que a justiça dá para a pessoa. Ele às vezes chega ali achando que não tem problema. Vai para a sala, a hora que ele entra ali, ele começa a perceber o problema dele e que aquilo lá tem um jeito de ser tratado. Eu passei por toda a progressividade da doença, né? Do álcool, maconha, cocaína, êxtase, cola, tudo que você imaginar aí, eu passei por isso até minha última droga, na qual passei por 2 internações, foi o crack. Eu fui pego com droga 3 vezes, fui para a delegacia, tive que pagar a cesta básica. Em nenhum momento eu tive um lado de aconselhamento, de algum tipo de ajuda, que era no começo. Às vezes, se naquele começo eu tivesse tido uma justiça terapêutica naquela época, quem sabe a minha família não teria sofrido tanto que sofreu por tudo isso. Na verdade, eu aceitei para me livrar da cadeia, de alguma coisa assim mais pior. E aí lá eu abri a minha mente, vi o meu problema, né? A gente costuma dizer que é uma terapia do espelho. E chegando lá eu vi que realmente eu tinha esse problema, né? E eu só não conseguia enxergar, né? Quando o juiz me deu a oportunidade, eu falei, não, vou lá para ver como é que é, mas assim, já tinha na mente assim, não, eu vou lá só para cumprir o que o juiz determinou. E aí quando eu vi o que era a grandiosidade e o amor que as pessoas se tratavam lá, como que dava certo, né? E aí eu me enchi de esperança, né? Eu falei, não, é aqui que eu vou ficar, né? E aí frequentando o que a justiça determinou, que eram 90 dias, 90 reuniões, eu vi que eu tinha um problema, né? Uma doença progressiva, incurável e fatal, né? Que tem 3 fins: prisão, instituição e morte. Punir é fácil, julgar é fácil, mas dar uma solução para o problema que é o difícil, né? Com certeza a gratidão que eu tenho pelo juiz, né, que fez isso comigo, né, é muito grande, né? Porque talvez ele possa ter salvado a minha vida, né? Porque eu não tinha esperança, né? Uma pessoa que sofre com o uso de drogas envolve muitas outras pessoas que sofrem junto, né? Então é uma oportunidade de vida mesmo, né? Sair lá do inferno mesmo que eu vivia e viver uma vida que vale a pena viver. O programa de justiça terapêutica reúne profissionais e voluntários que acreditam ser o abuso de álcool e outras drogas uma doença complexa, mas tratável, e que, em certos casos, o atendimento de saúde que o infrator necessita pode ser estimulado e monitorado pela justiça. As ações do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública e da Advocacia merecem contemplar iniciativas voltadas aos casos de dependência química em razão do elevado número de pessoas que diariamente chegam aos tribunais gravemente envolvidas com abuso do álcool e outras drogas, e facilitando a oferta e o encaminhamento para atendimento dessa questão de saúde, especialmente porque, sem tratamento, elas poderão agravar o padrão de consumo dessas substâncias e estarão propensas a praticar novos crimes. O vídeo Justiça Terapêutica é Possível Fazer pretende contribuir para que os integrantes do sistema de justiça, da área da saúde pública e membros da comunidade olhem de modo diferente as pessoas que cometem infrações penais e são abusadoras de álcool e outras drogas, bem como estimular a discussão para a implantação desse tipo de programa onde, e quando for entendido, ser possível fazer a justiça terapêutica.